Contexto histórico. Início do século XX. Na Europa e na América surgiu o capitalismo imperialista. O Brasil, governado segundo a política do café com leite, era um fornecedor de matéria-prima e produtos agrícolas para o estrangeiro. São Paulo era a cidade mais desenvolvida do país. Sua sociedade tinha vestígios do período colonial, proveniente da área rural cafeeira que, enriquecida, investe no setor urbano, desenvolvendo-o comercial e industrialmente. Modernismo. A atividade cultural do Brasil, nos primeiros 30 anos do século XX, é marcada por lutas de ideias modernistas contra a arte acadêmica ainda existente. O processo de ruptura foi longo e culminou na Semana de Arte Moderna, firmando-se gradualmente até os anos 30 e 40. O modernismo aparece inicialmente através da atividade crítica e literária de Oswald de Andrade, Menor de la Picchia, Mário de Andrade e alguns outros artistas que vão se conscientizando do tempo em que vivem. Já em 1912, Oswald de Andrade começa a falar do Manifesto Futurista, que Marinet propõe, o compromisso da literatura com a nova civilização técnica. Entretanto, ao mesmo tempo, o artista alerta para a valorização das raízes nacionais, que devem ser o ponto de partida para os artistas brasileiros. Assim, cria movimento como o Pau Brasil e escreve para os jornais expondo suas ideias renovadas de grupo de artistas que começam a se unir em torno de uma nova proposta estética. Antes dos anos 20, são feitas em São Paulo 2 exposições de pintura, que colocam a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros. A de Lazar Segal, em 1913, e a de Anita Malfatti, em 1917. A exposição de Lazar Segal, em 1913, é um marco de renovação da arte no meio de tanto academismo, mas o surgimento do modernismo aconteceu com a pintura de Anita Malfatti, na exposição da artista, em dezembro de 1917. Os jornais noticiaram a influência do expressionismo alemão na obra da artista. Anita Malfatti foi a grande precursora do movimento renovador da arte brasileira, o modernismo. Na época, não existiam museus especializados em arte, nem em crítica de jornal, mas o artigo de Monteiro Lobato para o jornal O Estado de São Paulo, intitulado A Propósito da Exposição Malfatti, publicado na edição de 20 de dezembro de 1917, foi a reação mais contundente dos espíritos conservadores. O expressionismo da tela Homem Amarelo e a consciência artística dos escritores Oswald de Andrade e Mário de Andrade uniu um grupo de intelectuais em defesa do artista. Para o poeta Manuel Bandeira, o impulso inicial do movimento modernista veio das artes plásticas. Para Mário de Andrade, as ideias novas eram destruidoras do chamado passadismo, que ficou representado na figura de Monteiro Lobato, porque impunha a bandeira do nacionalismo, alegando o internacionalismo dos modernistas. Alguns arquitetos defendiam a arquitetura de tradição étnica, outros a tradição histórica, defendendo as raízes luso-brasileiras. Eles eram contrários ao ecletismo e ao arte nouveau, chegando a ser especificado nos concursos públicos e anteprojetos que a preferência era pelo estilo neocolonial brasileiro, isto é, estabelecia padrões arquitetônicos baseados na arte colonial. Nossa arquitetura colonial era construída de taipa de pilão, e essa premissa era apenas uma forma de enaltecer o nacionalismo na época. Com a chegada da data comemorativa do centenário da independência do Brasil, inaugura-se o monumento à independência do escultor Héctor Ximenes, em 1920, de tendência neoclássica. Nossa escultura ainda cultiva os valores acadêmicos. O escritor modernista Mário de Andrade escreve sobre a escultura e a urbanização da época. No início do século já era possível prever algo de novo na pintura. Os artistas viajavam à Europa e traziam na bagagem influências do impressionismo, como se pode observar na obra de Visconti e Almeida Júnior, entre outros. Semana de 22. Os modernistas desejavam uma linguagem nova na literatura, na música e nas artes plásticas, e foram buscar essa nova linguagem nas experiências dos movimentos do início do século na Europa, que estava em estado de guerra. O nacionalismo e o regionalismo brasileiro ansiavam por uma nova arte que valorizasse as raízes nacionais a partir do internacionalismo da expressão artística dos movimentos da arte europeia. De um lado, os que entendiam que a arte fosse uma cópia fiel do real. Do outro, os que almejavam uma tal liberdade criadora para o artista que ele não se sentisse cerceado pelos limites da realidade. Essa divisão entre os defensores de uma estética conservadora
e os de uma renovadora, prevaleceu por muito tempo e atingiu seu clímax na Semana da Arte Moderna, realizada nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. No interior do teatro foram apresentados concertos e conferências, enquanto no saguão foram montadas exposições de artistas plásticos, como os arquitetos Antônio Moya, o escultor Victor Brecheret e os desenhistas e pintores Anita Malfatti, Di Cavalcanti, John Grass, Martins Ribeiro, Zina Aita, João Fernando de Almeida Prado, Inácio da Costa Ferreira e Di Cavalcanti, o idealizador da semana e autor do desenho que ilustra a capa do catálogo.